Então imagine que vocês receberam o valor de mais de US$ 1 milhão e foi dado para vocês. E aí o que você vai fazer com este US$ 1 milhão? Herança, na verdade, significa transferir um patrimônio para alguém que foi escolhido. Alguém chegou, ou pode ser os seus pais, ou você recebeu de uma outra forma, eu não sei. Mas herança é tudo aquilo que foi passado, né, para uma outra pessoa, um patrimônio, uma riqueza, algo bom. E a Bíblia mesmo diz que os nossos filhos são para nós como herança bendita, ou seja, a herança de Deus. Um presente, um galardão de Deus dado ao homem e dado à mulher. Então, pegando essa imaginação que nós tivemos agora, de recebermos mais de US$ 1 milhão, né, de alguém que foi dado na tua mão, você vai fazer o que com este US$ 1 milhão? Qual que vai ser a tua ação assim que você souber, bom, na minha conta tá recheado, o que eu vou fazer? Né? E é disso que nós vamos falar em relação aos filhos, é a mesma coisa. Deus, ele pega esse patrimônio riquíssimo, maravilhoso, um presente realmente de Deus e entrega nas mãos dos pais, do homem e da mulher, e fala assim para eles: olha, aí está o presente de vocês, aí está o patrimônio de vocês, vocês vão fazer o que agora? Como que vocês vão cuidar desse patrimônio? Como que vocês vão fazer? Vocês vão multiplicar? Porque geralmente quando a gente pensa em dinheiro, a gente quer multiplicar para a gente ter mais. A gente quer cuidar para a gente não perder. A gente quer zelar, a gente quer fazer de tudo para que aquele patrimônio cresça e vá tudo bem. A mesma coisa com os nossos filhos. O pai, ele recebeu de Deus o poder de gerar através do sêmen. A mulher recebeu de Deus o poder de gerar pelo ventre, né, em relação ao ventre. Então, tanto o homem quanto a mulher têm este poder quanto aos filhos. E eu quero falar para vocês o porquê que muitas vezes a gente acaba perdendo, sabe, esse patrimônio riquíssimo que foi colocado nas nossas mãos. E eu vou dar para vocês duas opções, dois porquês. Se você não conseguir construir uma fundação firme e profunda na vida dos teus filhos, todo o teu trabalho vai ser vão. Todo o teu trabalho vai ser vão. Se você não conseguir pegar e fazer uma fundação realmente consistente, pensa aí agora quando a gente constrói uma casa, quando a gente constrói um prédio. A fundação precisa estar boa e muito boa para que aquele prédio não trema, para que aquele prédio vá até não sei quantos anos, né, que seja eterno. Então, os nossos filhos é a mesma coisa. Se você não tiver essa fundação consistente, firme, você não vai conseguir, e todo o teu trabalho em realmente fazer uma construção na vida deles vai ser vão. Você vai chegar lá na frente e falar assim: meu, eu trabalhei tanto, eu construí tanto para dar isso, para dar aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas não valeu de nada. Por quê? Porque a fundação, ela não estava certa. E eu vou dar alguns exemplos aqui de fundação para vocês. Uma das fundações são princípios. Princípio na verdade, o quê? É o início, você mostrar para eles o início de alguma coisa, o início de uma ação. Princípios, existem princípios espirituais, princípios culturais, existem princípios. E nós precisamos entregar esses princípios, ensinando desde o início, desde o começo, o que nós queremos passar para eles. Uma outra coisa também que está na fundação são os ensinamentos. Os pais, eles fazem o quê? Eles repassam conhecimento, né? Isso é ensinar. É você repassar o teu conhecimento para os teus filhos. E eu até aqui anotei alguns exemplos que é muito interessante. A gente muitas vezes, pais, a gente acaba passando aquilo que nós vivemos
com os nossos pais, né? Então, muitas das vezes são ensinamentos que para nós foi passado como sendo o certo, como sendo aquilo que é correto, aquilo que deve ser feito. E que depois a gente vai ver que nem sempre esses ensinamentos, eles são realmente aqueles ensinamentos bons, que geram bons frutos, enfim. Um exemplo. Antigamente a gente sabe que a gente via um bebezinho, se um bebezinho tivesse gordinho, rechonchudinho, a gente falava, nossa, esse bebê, ele tá saudável, né? Era assim, normal, porque nós aprendemos que é dessa maneira, o bebê precisava estar gordinho, precisava estar... E aí a gente vê hoje, se a gente leva o bebê, uma criança, né, que está um pouquinho acima daquilo que é o normal, vamos dizer assim, o pediatra vai falar o quê? Olha, você precisa fazer a cuidar da alimentação dessa criança, porque não, mas eu tô dando apenas... Não, mas você precisa porque ele não pode estar assim. Ou seja, o que a gente aprendeu que tem que alimentar mesmo, tem que dar mesmo, tem que dar um mingauzão lá com fubá e tem que dar tudo. Hoje você vai lá no pediatra e fala, não, não é assim. Mas eu quero te dar um outro exemplo e contar uma historinha para vocês. Uma família estava preparando uma refeição e estava preparando um frango, sabe frango de forno? E estava lá, colocou aquele frango inteiro numa assadeira e amarrou, sabe quando se amarra as perninhas do frango? E aí uma das pessoas que estavam lá perguntou assim, por que é amarrado a perna do frango? Aí a mãe que estava fazendo, ela falou assim, porque a minha mãe sempre fez assim, então eu também faço, eu sempre vi ela fazendo assim, então eu também faço, da mesma maneira, mas eu não sei o porquê. E aí ela ficou encafada com isso, ela foi lá ligar para a mãe dela e perguntou, mãe, por que quando a gente faz o frango, você amarra a perninha do frango? Aí ela falou assim, eu aprendi assim com a sua avó. Assim ela fazia e assim eu fiz, da mesma maneira. E aí ela foi lá e perguntou para a mãe dela, mãe, por que você amarra a perninha do frango para fazer? Aí a mãe falou assim, porque um dia eu fui fazer e eu não tinha a assadeira grande. Então eu precisei ajeitar o frango e para isso eu precisei amarrar as perninhas para caber lá dentro daquela forma que eu tinha. Ou seja, passaram-se gerações e os futuros estavam fazendo a mesma coisa que lá os antepassados estavam fazendo. Ou seja, você aprendeu de uma forma que hoje não precisa ser assim. Ou seja, você podia assar o frango com as pernas abertas lá do frango, não precisa ter necessariamente amarrando lá as perninhas do frango, você pode fazer o frango com a perna aberta, mas porque você viu fazendo dessa forma, você copiou. Isso são ensinamentos que são passados de geração em geração, só que por muitas vezes existem ensinamentos que são nos passados, que hoje, se a gente for examinar e falar assim, não, para que eu faço isso? Por que tem que ser dessa forma? Por que tem que ser assim? Mas nós já fomos treinados, nós já fomos ensinados assim. E aí a gente acaba fazendo como? No automático. A gente nem pensa para fazer. Eu aprendi assim, então eu vou lá e eu vou fazer desse jeito. Isso é ensinamento. E eu quero te dizer uma coisa, nem sempre o que você ensina para os teus filhos vai fazer, ou que você, aprendeu, vai ser útil para o teu filho hoje. Nem sempre aquilo que você aprendeu com a tua mãe vai ser útil e bom para o teu filho hoje. Isso pode fazer com que ele seja bloqueado de alguma forma, isso que você possa também, ser bloqueado. Enfim, várias outras coisas. Uma outra coisa também referente à fundação é a direção. A Bíblia nos ensina que a gente precisa ensinar o caminho que os nossos filhos devem seguir, que jamais eles vão se desviar desse caminho. E aí a gente pega, porque está na Bíblia, a gente fala assim, é só o caminho, é só a palavra de Deus que a gente tem que ensinar e que eles nunca vão se desviar. E não! É tudo. Nós precisamos mostrar o caminho, nós precisamos direcionar o caminho. Então, o teu cuidado, o teu zelo, a forma como você cuida, o que você fala para eles, vai direcionar o futuro dos teus filhos.
Os pais, ele tem o poder de direcionar os seus filhos, tem o poder de mostrar o caminho certo. E sabe o que é mostrar o caminho certo? É desde criança você colocar na cabeça dele, não que ele é um burro, que ele é um incapacitado, que ele não consegue fazer nada, e que isso é muito normal nas famílias, sabe? Principalmente quando os pais estão lá ensinando os filhos a ler, a escrever, que não tem paciência e acaba soltando. Ah, mas eu não tenho mais paciência com você porque você não entende nada. Ah, porque você é um burro. Ah, porque você não vai servir para nada. Isso é muito normal. E aí, qual o caminho que você está ensinando para ele? Bom, eu sempre ouvi na minha infância que eu não sirvo para nada. Eu sempre ouvi que eu sou um burro, que eu não presto para nada, que eu não sei prestar atenção, que eu sempre estou vagando. Ele vai ser assim no futuro dele. E aí ele acaba não conquistando, ele acaba não indo atrás daquilo que ele precisa, daquilo que ele almeja, deseja. Por quê? Porque um dia ele ouviu que ele é um imprestável. E qual é a direção que você está mostrando para eles? Olha, vá para esse caminho de fracasso, porque é isso que você é. E é assim que teu filho vai ser. Porque se a Bíblia fala que nós damos direção, que nós ensinamos o caminho, é assim que vai ser. Vocês entenderam? Uma outra coisa que está fincado nessa fundação é o amor. A gente precisa criar laços de amor. Ah, mas eu amo meu filho. Sim, eu acredito nisso. Mas o amor, e eu até costumo falar que existe um livro maravilhoso que fala que é As 5 Linguagens do Amor. É maravilhoso. E a gente lendo esse livro, a gente vai entender, né, como amar, a maneira que cada um recebe o amor. E por muitas vezes você acha que você está amando, mas ele não está recebendo o amor da maneira como você está amando, porque não é a forma dele se expressar e sentir o amor. Então a gente muitas vezes, como pai, como mãe, acha que está amando o filho, só que o filho não está se sentindo amado. O filho não está se sentindo tão querido assim. E aí cai naquela mesma situação que eu falei. Nossa, mas eu amei tanto essa criança. Nossa, mas eu fiz tanto por ela. Por que ela hoje joga na minha cara que eu nunca dei atenção? Por que ela hoje joga na minha cara que eu não fiz nada por ela? Eu fiz tanto. Porque você não amou o amor que ele precisava que você amasse. Os pais são referência. Então, a gente muitas vezes escuta, né? A criança falando, eu quero ser que nem meu pai, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, por mais que não tenha valor nenhum. Estou falando em relação à vida profissional, por mais que o pai fale, não seja isso não seja igual a mim, vai fazer outra coisa, você merece outra coisa. Mas a criança tem uma referência. A criança, ela tem um exemplo dentro de casa e ela vai seguir este exemplo, seja ele bom ou seja ele mau. Vocês entenderam o poder que é você ter uma fundação boa para construir um alicerce, uma fundação, e essa fundação ela não cair jamais? Esse é o poder que nós temos nas mãos como pais para edificar uma casa e não ser vão todo o nosso trabalho. É que a gente acha, né, aquilo que eu acabei de falar, a gente acha que está fazendo uma fundação boa, mas na verdade não está. Porque ao mesmo tempo que você demonstra amor para o teu filho, você vem e joga palavras de maldição sobre ele. Ou seja, você constrói algo bom, um amor, demonstra amor, e aí por outro lado você vem e fala que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é um incapaz, e aí desconstrói tudo aquilo que você construiu. Entendeu? O poder que você tem como pai e como mãe. Você, muitas vezes, ao mesmo tempo que você é uma referência, você é um exemplo, você ensina, dá direção para ele. Só que, da mesma forma que você está construindo assim, ao mesmo tempo você pega e desconstrói através das tuas ações. Através daquilo que você mesmo faz, porque ele enxerga, porque ele ouve, porque ele vê. E a gente muitas vezes acha que os filhos não veem nada, né? A gente acha que eles não escutam nada, mas a gente é que pensa. Eles estão bem sintonizados naquilo que acontece. E a gente vai saber depois o que aconteceu, né? Através daquilo que a gente viveu. E tem pessoas, pode ter pessoas aqui, né, que não sejam pais ainda e não sejam, né, não seja pai, não seja mãe,
Mas isso é uma clareza, traz uma clareza para você entender muitas vezes por que você é hoje dessa forma. Por que você é hoje tem alguns tipos de sentimento, tem alguns tipos de dor, tem alguns tipos, enfim, por aquilo que foi passado pelos teus pais. E aí hoje você pode decidir em ser da mesma maneira, ensinar da mesma maneira, praticar a mesma maneira como você foi ensinada ou mudar, né? Ou fazer completamente diferente, olhar para trás e falar assim, não, eu não quero isso. E a gente vê muitas vezes que as pessoas falam, não, eu tive um pai assim, eu tive uma mãe assim, ou eu nem tive, ou eu nem tive, mas eu não quero ensinar isso para os meus filhos. Mas ao mesmo tempo, você acaba fazendo as mesmas coisas, sem perceber, você acaba fazendo as mesmas coisas pelos quais os teus pais ou os teus tutores fizeram com você. Então começa a prestar atenção. E uma outra coisa que fala assim, se você não guardar a tua família, em vão será todo o trabalho de protegê-los. Se você não guardar a tua família, os teus filhos, em vão será todo o teu trabalho. Tudo aquilo que você fez não vai valer de nada. E guardar em relação a quê? Aí eu coloquei aqui. Em relação às suas palavras, que nós já falamos, né? Aquilo que sai da tua boca, as maldições que por muitas vezes saem, você nem percebe, as palavras, a maneira como é expressa, e você acha super normal, porque você vê todo mundo fazer, então não tem nada a ver, né? Vamos fazer. E isso você não está guardando, você acha que está guardando, mas você não está guardando, você precisa guardar os teus filhos dos medos. Os teus medos passam para os teus filhos também, sabia disso? Que tudo aquilo que você tem medo, você acaba demonstrando isso para eles e eles acabam tendo praticamente o mesmo medo. E você precisa guardar isso para que eles não sejam você da parte ruim, entendeu? Você precisa guardar das suas ações, porque tudo o que você faz, isso gera como exemplo para eles. Você é um exemplo, você é uma referência, seja mal, seja bom, é uma referência. Eu lembro que minha mãe antigamente fumava, né? E assim, fumava, e eu lembro que eu pegava, sabe, palito de pirulito, pirulito, palitinho, aqueles palitinhos de pirulito, e eu fazia assim porque eu achava chiquérrimo ver minha mãe fumando, e pra mim aquilo era, eu não cheguei a fumar, nunca fumei na vida, mas eu pegava aquele palitinho e eu ficava assim, ó, demonstrando. Ainda bem que eu me converti com 13 anos, então eu não tive esse problema, né, de passar por isso, mas pra mim aquilo era um exemplo, e pra mim era bom. Porque eu achava aquilo chique, a maneira como ela pegava, a maneira como ela fazia, para mim aquilo era um exemplo. E se eu não tivesse possivelmente me convertido, eu teria fumado, né? Então isso é para todo tipo de situação, fumar, beber, enfim. E outras coisas também, né? Se a gente for ficar falando aqui, tem tantas. E também guardar os seus filhos das agressões. Sejam elas verbais, sejam elas físicas, porque você vai estar gerando o quê? Você vai estar gerando uma pessoa completamente revoltada, completamente agressiva, agressiva nas palavras, agressiva no trato, na maneira de falar. Por quê? Porque foi passado para ela dessa maneira. Então, o que eu quis passar para vocês hoje? Que a maneira que você forma, a fundação que você faz nos teus filhos é a maneira como eles vão ser no futuro. Então ainda dá tempo, porque a Bíblia mesmo fala que, porque a gente, sem conhecimento, a gente erra, a gente peca, a gente faz aquilo que não é para ser feito. Então o conhecimento nos traz algo a mais, que a gente pode mudar, que a gente pode sim transformar e tentar realmente, né? Examine-se, que dá tempo de mudar sim. Ah, mas já está grande. Independe, você pode ter hoje atitudes, você pode ter hoje uma demonstração de amor, você pode ler esse livro que eu indiquei e que você pode aprender como amar o teu filho da maneira que ele quer ser amado, não da maneira que você quer amar, não, ele quer, você pode amá-lo e aprender através desse livro como você deve amá-lo. Uma criança que cresce ouvindo dentro de casa assim, ah, porque eu não tenho dinheiro. Ah, porque você acha que eu acho dinheiro aonde? Ah, porque não tem dinheiro para isso. E que não tenho dinheiro. Ela, no futuro dela, ela vai pensar o quê? Ela vai trazer o quê para a vida dela? Bom,
Eu lembro que minha mãe e meu pai sempre falavam que não tinha dinheiro para nada, né? Que o dinheiro nunca tinha, pedia para comprar uma coisa, não tinha, pedia para fazer uma coisa, não tinha. Então, essa criança ela vai crescer com a mentalidade de que não vou ter dinheiro também. E aí ela vai trabalhar, não vai ter dinheiro e ela vai achar normal. Ela não vai achar isso algo, não, eu preciso fazer alguma coisa para ter dinheiro. Não, ela vai achar normal, porque foi assim que ela aprendeu. Foi dessa forma que ela aprendeu a não ter dinheiro. Então, para ela, não ter dinheiro é normal. Para ela ir atrás, eu quero comprar hoje um tênis, né? Um exemplo bem básico. Não, mas eu lembro que minha mãe falava que não tem dinheiro. Então eu vou ficar com esse velhinho aqui, porque eu vou esperar. Sabe assim? É dessa forma. Eu quis passar de uma maneira tão clara, tão grotesca, mas é assim que funciona. Um outro exemplo também que eu lembrei agora é sobre o exemplo aqui que eu lembrei agora, quando os filhos, eles ouvem dos pais, né? Ou da mãe, porque homem não presta, porque homem não sei o quê, pra que casar, e pra que isso, e pra que aquilo. E aí essa pessoa ela vai crescer, ela pode até casar, mas ela vai ter um bloqueio tão grande dentro dela que se acontecer alguma briguinha, ela fala assim, realmente, minha mãe falou que homem não presta. Realmente, minha mãe falou que casamento não é bom. Porque tudo aquilo que ela ouviu, tudo aquilo que ela viu, tudo aquilo que ela sentiu, ela vai levar para a vida adulta dela. Ela vai praticar inconscientemente. Lembra do frango que eu falei? Pratica sem saber o porquê, mas está lá praticando, porque foi ensinado, porque foi demonstrado dessa forma, ok? Eu espero que vocês tenham gostado e eu quero até ler no Salmo 127, que fala assim que, no versículo 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, seu presente. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ou seja, se você conseguir fazer essa fundação firme e forte, se você conseguir fortalecer, firmar através dos princípios, através de tudo aquilo que nós conversamos aqui, não vai ser em vão todo o teu trabalho. Porque a palavra mesmo do Senhor fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Ou seja, se você conseguir ter uma fundação firme e forte, todo o teu trabalho não vai ser vão. E você vai colher o fruto disso. E a promessa de Deus é a seguinte, o homem será feliz, o homem e a mulher, né, os pais, serão felizes e não serão envergonhados com os teus filhos. Essa é a promessa de Deus. Olha que forte isso, né? Olha que forte isso. E tchau, tchau. Deus abençoe.